Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de Biologia e hoje nós vamos conversar sobre as bactérias e os vírus. As bactérias que são seres procariontes, apresentam uma célula primitiva, uma célula que não tem um núcleo organizado. E é sobre as bactérias que nós vamos iniciar a nossa aula. Observe então a estrutura bacteriana. Então nós temos aí na estrutura bacteriana a presença da membrana esquelética da bactéria. Da resistência à bactéria, também conhecida como parede celular bacteriana. Em seguida, um outro envoltório, a membrana plasmática da bactéria e a região interna celular, o hialoplasma, onde nós vamos encontrar a presença da cromatina, material genético da bactéria, e dos ribossomos, estrutura responsável pela síntese das proteínas das bactérias. Em detalhes, aí o material genético da bactéria. Então, nós temos o DNA e o plasmídio, que é um DNA independente. O plasmídio é utilizado pela engenharia genética para a produção da insulina humana. E os laboratórios utilizam essa molécula de DNA para a produção de várias substâncias proteicas, entre elas, como já citei, a insulina. Então, as bactérias, elas são utilizadas na produção de substâncias, como a insulina, como eu já citei, e também são utilizadas na produção do processo de fermentação dos alimentos. Bactérias, elas têm uma importância. Além de serem utilizadas comercialmente, nós vamos encontrar bactérias decompositoras, que são aquelas que realizam a reciclagem da matéria orgânica, um papel fundamental para o ecossistema. Então, quando o animal morre, quando uma planta morre, então os cadáveres, os restos desses animais, ou mesmo os órgãos que entram em decomposição, quem realiza esse processo de reciclagem da matéria são as bactérias, chamadas de bactérias decompositoras. Nós temos também as bactérias simbióticas, que realizam processos no nosso organismo, por exemplo, as bactérias intestinais, que ajudam na fixação de nutrientes e no processo de digestão. Nos ruminantes, como a vaca, a cabra, nós também vamos encontrar bactérias simbióticas ajudando no processo da digestão. Então, pessoal, bactéria é um ser vivo muito importante, porque além de participar nas indústrias e também participar no processo de reciclagem, ela é um agente etiológico de várias doenças. O que é isso? É um agente que pode causar muitas doenças, patogenias, principalmente a espécie humana. E agora nós vamos conhecer algumas formas bacterianas. Então nós temos a forma coco, uma forma esférica, como vocês estão observando. 2 cocos, então eu tenho aí um diplococcus. Depois eu tenho a forma de bacilo, a forma de vibrião e a forma de espirilo. Observem também os estafilococcus e os streptococcus. Entre os parasitas que nós encontramos na nossa espécie, que estão parasitando, causando doenças na espécie humana, nós vamos encontrar a meningite, que é uma doença causada por um diplococcus, por exemplo. Cólera é uma outra doença causada por um vibrião, aquela forma que nós acabamos de observar nas bactérias. Então agora nós vamos mostrar as principais doenças causadas por bactérias. Acompanhem, por favor. Então, doenças causadas por bactérias, nós temos lá coqueluche, tosse comprida, a difteria, tétano, febre tifoide, gonorreia e a sífilis. Lembrando que a gonorreia e a sífilis são doenças transmitidas sexualmente. Então, são doenças que vão ser transmitidas através da relação sexual. Agora, vamos continuar com as próximas doenças. Hanseníase, meningite meningocócica, cólera, leptospirose, botulismo e tuberculose. Algumas dessas doenças você tem que estar revendo a forma de transmissão, como é que ocorre também a profilaxia dessas doenças. E os vírus? Aonde que nós vamos encaixar os vírus? Os vírus pertencem a um outro grupo, ao grupo dos acelulares. Então vamos lembrar a estrutura viral? Observem. Então nós temos aí glicoproteínas e lipídios, formando o capsídio. O capsídio é o envoltório, protetor dos vírus. Nós temos agora o material genético dos vírus.
Nesse exemplo, nós temos o material genético que é o ácido ribonucleico, o RNA. E aí a presença de uma enzima importante, conhecida como transcriptase reversa. Então, o nosso exemplo, o vírus tinha RNA. Mas nem todos os vírus apresentam o RNA, o ácido ribonucleico. Existem vírus que apresentam apenas o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o capsídeo. Então percebam que é uma estrutura muito simples. Como os vírus são parasitas obrigatórios, eles vão necessitar sempre de uma outra célula para a sua reprodução. E agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre essa reprodução viral. Então observem agora a reprodução dos vírus da AIDS, do HIV.